Olá, gente, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? O tema do vídeo dessa semana é pastorado feminino. É um tema que costuma ser polêmico, mas eu tentarei não ser polêmico, tá? A ideia por trás desse vídeo me surgiu porque minha mulher me mandou um vídeo do Billy Graham, um pregador já falecido, talvez um dos maiores evangelistas que já existiu, onde nesse vídeo de cerca de 1 hora de duração ele defende o pastorado feminino, tá? E eu não vou aqui entrar no mérito de rebater os argumentos dele, até porque esse vídeo é um vídeo bem menor, tá? Minha ideia não é contradizer Billy Graham. Quem sou eu na frente de Billy Graham? Não se trata disso. Mas esse é um tema que costuma, como outros temas polêmicos, ter visões muito apaixonadas e radicais, seja contra o pastorado feminino, seja a favor. E as pessoas utilizam todo tipo de argumento, inclusive argumentos bíblicos que aparentam se contradizer, digamos assim, tá? Mas antes mesmo da gente pensar nesses argumentos, eu vou ler aqui um roteirozinho para a gente pensar. Inicialmente devemos nos fazer duas perguntas. Como assim duas perguntas? Quando eu paro para pensar a respeito do pastorado feminino, como qualquer outro tema ligado ao cristianismo, ligado à palavra de Deus, ligado à vida cristã, ligado à igreja, ligado à liturgia ou à organização da igreja, digamos assim, devemos nos fazer duas perguntas. Que perguntas seriam essas? Em primeiro lugar, por quê? Por que o pastorado feminino? É ou pode ser por alguma vaidade ou insatisfação? Como assim? A pessoa se sente vaidosa, gostaria de ser pastora ou ser chamada pastora, tá? E aí por essa razão defende o pastorado feminino. Ou insatisfação, não, eu não tenho um reconhecimento, entre aspas, que deveria ter dentro da casa de Deus, dentro do ministério, tá? Então esse é um porquê. Temos que avaliar a motivação, o porquê. Em segundo lugar, para quê? Perceba que é diferente. Por que a motivação? Para que a finalidade? É ou pode ser para dominar sobre outras pessoas ou satisfazer algum desejo oculto do coração dessa pessoa? Qual é o porquê, ou para que, melhor dizendo, você deseja ser pastora, você desejaria ser pastora? É para dominar? É para satisfazer um desejo oculto? Tá certo? E a ideia de pastorado feminino não deve surgir como fruto de uma ideologia feminista. Por que eu coloco esse argumento, digamos assim, para a gente começar? Porque muitas vezes as pessoas defendem o pastorado feminino não por argumentos bíblicos, não por outros tipos de argumento, que a gente vai ver mais à frente alguns tipos de argumento, não só o argumento, mas o tipo de argumento. Mas por uma questão ideológica. Como eu falei, às vezes a gente defende determinados assuntos, mesmo ligados à nossa fé, à nossa religião, como se fosse defendendo time de futebol. Isso não existe. Isso é errado, tá? Mas, em primeiro lugar, o que é ser pastor? Pastor não é um mero cargo hierárquico de uma carreira, não é um plano de cargos e salários. Infelizmente, muitas igrejas tratam o conceito de pastor, o termo de pastor, como uma posição hierárquica, de dominação. Então, você tem o obreiro, você tem o diácono, você tem o presbítero, você tem o pastor, daqui a pouco tem o bispo, o apóstolo, o pai apóstolo e daqui a pouco o arcanjo e o semideus. Porque, infelizmente, é assim que algumas igrejas têm funcionado. Tá certo? Com o perdão do ridículo, né, do argumento. Mas pastor, como o nome deixa claro, nasce de um contexto de cuidado. Cuidado. É oriundo da cultura agropastoril do Oriente Antigo, onde os autores bíblicos foram os primeiros a identificar Deus na figura de um pastor, como a gente vê lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, pastorar não pode ser mulher de pastor, não é um título, não é um pronome de tratamento, porque casada com pastor é pastora, isso não existe, obviamente, tá? Então não se trata disso aqui. O argumento que eu vou usar para defesa ou não do pastorado feminino não parte desse princípio, tá? Não é um pronome de tratamento. Mulher de pastor é simplesmente mulher de pastor. Pode ser educadora, pode ser professora, pode ser advogada, pode ser médica, mas não é necessariamente pastora, tá?
Cristo igualmente se identifica como o bom pastor, conforme João 10:11, que dá a sua vida pelas ovelhas. Por sua vez, o próprio Mestre atribui a Pedro e aos demais apóstolos e à igreja, em certo sentido, né, a missão de pastoreio, quando diz pastoreie as minhas ovelhas, conforme João 21:15-17. É um chamado ao pastoreio, em primeiro lugar, dos apóstolos e discípulos, a liderança constituída por Jesus, mas em segundo lugar, de maneira imediata, digamos assim, é o nosso pastoreio, cuidado mútuo, tá? Eu não vou entrar no mérito de examinar num vídeo desse, de YouTube, Instagram, todas as implicações, todas as repercussões, todas as atribuições desse termo pastor, tá certo? Ou dessa função, ou chamado ministerial, que envolve o cuidado. Por isso que eu falei em primeiro lugar sobre o cuidado, mas não se resume a cuidado, tá? Não se resume a cuidado. A função pastoral nos escritos de Paulo possui como sinônimo algumas palavras, entre elas a palavra presbítero, tá certo? Que significa ancião. E ele fala que presbítero com uma clara referência ao sinédrio israelita, da qual ele mesmo fez parte, tá certo? Composto por 70 anciãos, todos homens, vamos deixar claro, tá? Mas também tem outra palavra que ele usa, que é a palavra bispo. No grego é pískopos, que significa supervisor, superintendente, no sentido daquele que lidera um presbitério ou uma congregação, tá certo? Mas vamos examinar alguns textos que falam sobre esse assunto. Mas antes mesmo da gente analisar esses textos, a gente vai analisar alguns argumentos, ou alguns tipos de argumento, digamos assim. Em primeiro lugar, o argumento histórico. Historicamente, o pastoreio sobre a comunidade de fé, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, sempre foi uma função masculina. Tá? Se você ler as escrituras, a função de pastoreio é sempre uma função masculina. Isso só começou a mudar no último século e meio, aproximadamente a partir da metade do século XIX para cá. Tá? E em grande medida, em grande parte, influenciado pelo pensamento moderno, pós-moderno e influenciado ideologicamente pelo comunismo e sua vertente cultural, ou uma de suas vertentes culturais, que é o feminismo, tá certo? Mesmo que anteriormente, desde sempre, a mulher sempre participou da obra do Senhor em alguma capacidade, tá? Inclusive na posição de liderança, porque como eu falei, o pastoreio feminino ou masculino, no caso, vou focar no masculino, mas a gente está analisando o feminino, tem diversos aspectos, entre eles a liderança, tá? Mas a mulher sempre participou, inclusive em papéis de liderança, muito embora de maneira, nesse caso em particular da liderança, de maneira subsidiária e precária, tá? Eu vou usar esses termos do direito, que significam o quê? Que é na ausência de uma liderança masculina ou de forma complementar à liderança masculina, tá? Mas esse é um argumento histórico. Em segundo lugar, um tipo de argumento que é utilizado também é o argumento do silêncio. E o que é o argumento do silêncio? Existem vários tipos de argumento do silêncio. Eu vou citar 3 aqui, tá? Em primeiro lugar, se a Bíblia não fala, ela permite. O que significa isso? Se ela não fala sobre determinado assunto, esse assunto pode ser permitido, ou pode existir, ou pode ser verdade, tá? Então eu vou usar o argumento do pastorado feminino. Se a Bíblia não fala do pastorado feminino, ela permite, tá? Em segundo lugar, ou seja, ela não condena o pastorado feminino, tá? Em segundo lugar, se a Bíblia não fala, ela não permite. É o oposto do primeiro argumento. Então, nesse sentido, seria o quê? Se a Bíblia não fala sobre o pastorado feminino, logo ela não permite o pastorado feminino, tá? Em terceiro lugar, e aqui eu acho um ponto mais interessante. Se a Bíblia não fala, recai na liberdade individual ou coletiva avaliar e conduzir na prática o que deve ser feito, mas sem ser dogmático a respeito. Como é que eu vou ser dogmático a respeito de uma coisa que a Bíblia não fala, não deixa claro, tá certo? Ainda de um ponto de vista histórico, se a gente parar para pensar a respeito dos reformadores, porque nós, Igreja Evangélica atual, mesmo muito distante do original, nós descendemos, em certo sentido, dos reformadores, tá?
eles, apoiados no princípio do sola escritura, ou somente a escritura, eles entendiam que os elementos doutrinários ou de cunho prático, e aqui incluídos os dons e chamados ministeriais, litúrgicos, organizacionais, deveriam ter respaldo na palavra de Deus, de maneira explícita ou implícita por meio de princípios, tá? Então, voltando ao argumento do silêncio, quer a gente aceite ou não esse tipo de argumento, e é importante a gente tentar deixar claro aqui e enxergar de maneira mais neutra e isenta possível de paixões ideológicas. Sempre nós temos as nossas ideologias, mesmo que a gente não reconheça, tá? E é difícil a gente se manter neutro com relação a qualquer assunto. Mas a Bíblia, ela silencia sobre esse assunto, o assunto do pastorado feminino, até certo ponto, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. E eu vou dizer de novo para deixar bem claro, a respeito da possibilidade da mulher ser pastora, não há textos na palavra de Deus que apoiem essa prática, nem de um ponto de vista de teologia sistemática, ou seja, analisando a Bíblia de maneira sistemática, texto comparado com outros textos, de maneira a formar uma doutrina, nem ainda de um ponto de vista de teologia bíblica, ou seja, fazendo a exegese de um texto em particular, onde essa função ministerial, ou seja, o pastoreio feminino, possa ser encontrado em determinado texto. Tá? E isso não quer dizer que a mulher não pode participar do ministério, não seja importante para o reino ou para a edificação do corpo, não possa falar na igreja ou algo do gênero. Eu vou citar alguns textos que dizem respeito a esse assunto, tá? Então, de fato, há alguns textos que parecem indicar, ao menos de maneira cultural e localizada, a um tempo e geografia específicas, que a mulher não deve ter papel de ensino na igreja, especialmente no contexto de liderança eclesiástica ou ministerial sobre outros homens, tá? Vejam comigo alguns exemplos da palavra. E esses exemplos que eu vou colocar aqui são exemplos misturados, digamos assim. Você vai entender quando ver os textos, tá? Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, temos Débora. Débora foi uma juíza, tá? Tem 2 capítulos lá em Juízes, no livro de Juízes tem Juízes 4 e Juízes 5, que falam sobre a vida de Débora. Naquele contexto e momento, Débora significou liderança política, espiritual e mesmo militar, tá? Em segundo lugar, já no Novo Testamento, nós temos Ana, profetisa. E eu acho interessante, porque profetiza, no nosso contexto atual, embora haja divergências, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a maior parte dos evangélicos talvez entenda a profecia como o anúncio da palavra de Deus mais do que o prenúncio de um evento futuro, tá? Ou uma nova revelação, digamos assim. Então, mesmo que você entenda que a profecia seja, entre aspas, simplesmente o falar da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, por exemplo, pregar a palavra de Deus, Ana, lá em Lucas 2, 36 a 38, anunciou o Messias, ela era profetisa, tá? Em terceiro lugar, as filhas de Felipe, o evangelista, também profetizas, no contexto já da igreja, Atos 21, 8 a 10. Priscila, esposa de Áquila, Romanos 16, 3, cooperadora de Paulo, apesar de não ser clara qual era a sua função nessa cooperação, tá? Ou 1 Coríntios 16, 19, onde diz que havia uma igreja em sua casa, o que pode sugerir um copastoreio, entre aspas, com seu marido. Então perceba que eu não estou me alinhando nem a argumentos contrários, nem a argumentos a favor do pastoreio feminino. Eu estou dizendo, vamos analisar com calma o que diz as Escrituras. E há, na verdade, muitos outros exemplos de mulheres que foram colaboradoras no ministério de Jesus. A gente sabe que muitas delas ajudavam a sustentar financeiramente o seu ministério, tá? Mas como eu falei anteriormente, em nenhum momento a Bíblia, seja por meio de Cristo, seus apóstolos, o apóstolo Paulo, inclusive, menciona que seriam, ou indica, no caso, que mulheres seriam ou deveriam ser pastoras, tá? E para concluir esse vídeo, vamos apenas citar rapidamente alguns outros textos bíblicos que valem a pena ser mencionados. Em primeiro lugar, 1 Timóteo 2, de 11 a 14. E aqui nesse texto, eu não vou ler os textos aqui, fica como tarefa de casa, digamos assim, tá? Paulo cita o exemplo de como Eva foi corrompida
para ilustrar que a mulher não deve ensinar nem usar de autoridade sobre o homem, tá? Então ele usa o exemplo de Eva, de como Eva foi enganada pela serpente e corrompeu seu marido, para ilustrar que as mulheres não devem ensinar, não devem ter autoridade sobre os homens na igreja, tá? Segundo lugar, 1 Coríntios 14, 34 e 35. No contexto de dons e chamados ministeriais, porque é isso que diz respeito a 1 Coríntios 14. Paulo, por 2 vezes, manda que as mulheres fiquem caladas. Caladas, olha a força do que Paulo diz. Alguns vão argumentar que é uma questão cultural, que é uma questão localizada àquele contexto daquela igreja em particular. Alguns dirão que é o argumento do silêncio, e aqui eu falo o argumento do silêncio, não aquele que eu falei, é um trocadilho aqui, tá? É o silêncio mesmo de ficar em silêncio. Mas em que sentido? Pela reverência, tá? Não a vedação do exercício dos dons e ministérios. Mas Paulo aqui menciona a lei como base de sustentação desse silêncio, da mulher ter que ficar em silêncio, tá? Então isso me parece ser um pouco estranho quando a gente pensa em silêncio como apenas reverência, como apenas uma questão cultural, já que Paulo menciona a lei. Em terceiro lugar, Tito 2, 3 e 5, mulheres que ensinam mulheres. Há aqui uma possibilidade de pastoreio feminino sobre outras mulheres de maneira exclusiva. Como assim? Mulher só pode ser pastora se for sobre outras mulheres. Tá? Isso é algo a considerar. Quarto lugar, Tito 1 e 5 em diante. Aqui, assim como 1 Timóteo 3 e 1 em diante, onde Paulo define os atributos, eu vou colocar assim, desejáveis do pastor, tá? Mesmo que a gente desconsidere as comparações com o governo do lar, comparar pastor com governante do lar, o mandato do homem como cabeça da família, conforme Efésios 5, 22 em diante, e tomemos esses textos como um perfil apenas desejável, porque não é a única interpretação desses textos. Há quem entenda que esse texto é o perfil requerido, o pré-requisito para ser pastor. E há quem entenda que não, que é um perfil desejável, ou que seja, o pastor deve buscar atingir esse perfil, digamos assim, tá? E eu não vou entrar no mérito dessa discussão, mas só para ficar uma reflexão. Se for um pré-requisito, é difícil justificar um pastor solteiro, porque tanto em Tito quanto em Timóteo, Paulo diz que tem que ser marido, casado, governar bem sua casa, etc. Tá? Mas fecha aqui esse parêntese. É inegável nesses 2 textos a força a força do texto em favor do pastoreio exclusivamente masculino, ao menos por padrão. Deixa eu deixar claro o que é isso, tá? Ou seja, salvo uma situação provisória e excepcional, o pastoreio deveria ser, segundo Paulo, nesses textos de Tito e Timóteo, uma função exclusivamente masculina. E aí o que seria uma situação excepcional e temporária ou provisória? Uma mulher missionária que planta uma igreja e lidera até que haja homens capazes para assumir essa responsabilidade. Ou ainda, no contexto do lar, onde as mulheres, debaixo da autoridade dos seus maridos, mas vão pastorear os seus filhos, tá? Ou talvez como mães solteiras que não possuem marido, ou divorciadas, ou viúvas que não possuem marido, e aí nesse contexto elas vão ser pastoras dos seus lares, tá? Ou, como eu já falei antes, mulheres entre si, as mais velhas pastoreando as mais novas, sem prejuízo da liderança geral masculina. Então a minha intenção nesse vídeo não é polemizar, tá? Nem me posicionar radicalmente nem contra nem a favor do pastoreio feminino, mas tentar analisar de maneira racional e moderada, eu tentei ser moderado aqui, esse tema sobre os argumentos que eu mencionei, argumento histórico, argumento do silêncio e alguns argumentos bíblicos, tá? Nesse sentido, com base nesses argumentos que eu procurei colocar de maneira simples e rápida, o meu entendimento é que o pastorado feminino, o pastoreio feminino, não tem um suporte bíblico, ao menos de maneira explícita, tá? E por padrão, lembrando que eu falei, né, como regra, podendo num cenário excepcional acontecer, como por exemplo, mulheres com o pastoreio, na função específica do pastoreio como cuidado, discipulado sobre outras mulheres, ou enquanto uma igreja está em formação e não é eleito um presbitério masculino. Tá certo? Com isso eu vou terminar aqui. Eu não estou desmerecendo o papel da mulher.
muito menos diminuindo o seu valor, tá certo? Nem no ministério evangelístico, ou ministério missionário, ou fora da igreja completamente, tá? Nem tampouco a sua capacidade de ensinar e ministrar a palavra de Deus. Há muitas mulheres altamente capazes, muito mais preparadas do que muitos homens, tá? Não se trata disso. Mas privilegiando, a minha posição é privilegiar o entendimento bíblico do governo masculino, tá certo? Entendendo que esse papel e responsabilidade, segundo as Escrituras, Deus concedeu ao homem, usando como espelho a própria relação de Cristo com a igreja. Então a minha oração, para terminar, é para que a gente aprenda a se aproximar das Escrituras de maneira simples e humilde, antes de decidir por qualquer assunto ou tema que pareça polêmico. Porque, na verdade, eu usei o pano de fundo aqui do pastoreio feminino, mas uma das coisas que eu gosto muito de focar nos meus vídeos é como nos aproximamos das Escrituras, é a exegese bíblica, como interpretamos as Escrituras, para que a gente possa se aproximar com coragem, mas com humildade, com simplicidade, tá certo? Sem deixar que as nossas pressuposições ideológicas afetem nosso julgamento. Amém? Que se esse vídeo lhe edificou de alguma maneira, lhe trouxe uma novidade, um novo entendimento, lhe fez meditar, curta, comente e compartilhe. Amém? Deus nos abençoe.